todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Neste carnaval nós vimos muitas coisas estranhas acontecendo. Nós vimos cantores seculares cantando músicas cristãs que anunciam a volta de Cristo. Nós vimos a Baby do Brasil anunciando que nós entramos no Apocalipse e que as pessoas deviam buscar a Cristo enquanto podem. E também deu uma profecia de que Jesus vai voltar entre 5 a 10 anos. Nós vimos a Ivete Sangalo rejeitando a mensagem de esperança do Apocalipse. E depois aconteceu algo e as pessoas já relacionaram isso ao castigo de Deus. Eu posso te garantir que não é castigo de Deus. Vamos parar de culpar a Deus por coisas que somos nós que fazemos. Eu tenho algumas alternativas. Pode ser que, por causa das pessoas estarem bêbadas, drogadas, alguém deve ter se descuidado e alguma coisa aconteceu. As pessoas que estão naquele ambiente normalmente não têm domínio próprio. Então alguma coisa deve ter acontecido por conta disso. Podes culpar até os anjos caídos, podes culpar a Satanás, mas não culpe a Deus por coisas que ele não fez. A Bíblia é muito clara em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 18, há tempo para tudo. Eu recomendo que você leia. O juízo de Deus vai acontecer no tempo determinado. Deus não é do tipo que se vinga. Fez isso comigo? Toma. Não, Deus não é desse tipo. O que Deus falou já está determinado desde o começo, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Agora, algo muito interessante é que no vídeo que eu reagi ao que a Baby do Brasil falou, eu não sabia que ela é cristã. Eu não sabia. Mas mesmo assim, embora eu não concordo com a postura dela ter pedido música para Ivete Sangalo, música que não glorifica a Deus, ela estar lá e falar que Jesus vai voltar e as pessoas devem buscar a Cristo enquanto podem, é um divisor de águas. É claro, se eu tivesse a oportunidade de conversar com a Baby do Brasil, eu daria alguns conselhos com base na Bíblia, mas mesmo assim, eu não retiraria nada do que eu disse sobre ela ter anunciado uma mensagem, é claro, com suas imperfeições, uma mensagem importante para os nossos dias, ok? Jesus está voltando. Bom, juntando tudo isso, juntando o fato de que atualmente a mensagem de Cristo se prega bastante nas redes sociais, fica muito claro que algo muito grandioso está prestes a acontecer. Neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Ao final do vídeo, curta o vídeo, comente o vídeo e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero que por alguns minutos você imagine a situação. Você está lá, dançando, cantando músicas que não glorificam a Deus. Se imagine como alguém que não conhece a palavra de Deus. Você está lá, dançando, curtindo as músicas e do nada você ouve uma mensagem que muda o ambiente. Uma mensagem que chama a tua atenção. Olha, o mundo está a acabar e você deve buscar a Cristo enquanto você pode. E você fica preocupado porque aquela mensagem vem de alguém que é uma autoridade na música. Alguém que talvez você tenha como referência. E aquilo te incentiva a buscar na palavra de Deus respostas. Você que não tinha o hábito de conversar com cristãos, agora você começa a procurar os cristãos para que te expliquem melhor a respeito do Apocalipse, a respeito de Jesus e a respeito da sua volta à Terra. Eu acredito que a mensagem que a Baby do Brasil passou no Carnaval foi sim um divisor de águas. Nós cristãos, nós estamos a fazer a nossa missão e ela fez a sua missão. Eu mencionei Lucas 19, mas não sabendo quem era a Baby do Brasil. Eu não sabia que ela é cristã. Mas Jesus, certa vez falou, eu já falei isso num outro vídeo, que se os discípulos se calassem, naquele momento que ele estava entrando de forma triunfal em Jerusalém, se os discípulos se calassem, as pedras falariam. Jesus não falou isso no sentido pejorativo. É claro, Jesus usou mais uma vez uma espécie de parábola. Se aquelas pessoas que têm conhecimento da mensagem se calarem,
Os que não têm o conhecimento da mensagem vão falar. É isso que está acontecendo. Bom, Camupa, por que está se pregando tanto nas redes sociais? Nós sabemos que algum tempo atrás não era assim. Há 10 anos atrás era muito difícil você encontrar muitas pessoas falando de Jesus. Você encontrava um canal, um outro e por aí vai, mas não muitas pessoas como hoje. Hoje você entra nas redes sociais, é muito fácil você encontrar a palavra de Deus. É claro, alguns passam de forma distorcida, outros passam com mais embasamento bíblico, não importa. Mas é muito fácil você encontrar a palavra de Deus. O que está acontecendo? Seria o cumprimento de uma profecia bíblica? A primeira razão é que nós temos que concordar que o nicho cristão se tornou muito procurado no mercado. Alguns falam de Cristo porque querem ser conhecidos, buscam popularidade. Como, por exemplo, o caso de pastores que nós já vimos aqui no canal, que distorcem a palavra de Deus para aplicarem a mensagem de Deus ao evangelho da prosperidade. Alguns pastores querem interpretar textos bíblicos para serem famosos. Bom, existem vários interesses. Alguns começam a falar da palavra de Deus porque sabem que os cristãos estão à procura da palavra de Deus nas redes sociais para depois criarem os seus negócios. Agora, diante desse cenário, é muito importante que você tenha muito cuidado, que você use a palavra de Deus como regra de fé e prática. Se alguém pregar algo que não está na Bíblia, algo que não condiz com o que a Bíblia diz, você tem que falar assim. Se não está na Bíblia, não é para mim. Jesus, em Mateus 24, versículo 4, eu não vou ler o contexto para não estender muito esse vídeo, mas se você quiser ler, fique à vontade. Versículo 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Aqui nós vemos que Jesus profeticamente está falando da obra de enganação do inimigo. Eu acredito que Satanás, nos últimos dias, vai se passar por Jesus, vai falsificar a volta de Cristo e muitos vão aceitar. Mas também eu acredito que Jesus aqui está falando que muitos vão pregar uma mensagem dizendo que é de Jesus, mas não é de Jesus, ok? Então nós temos que ter muito cuidado. Jesus em João 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, separa-os com a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então é por intermédio da palavra que nós temos essa noção de distinguir o verdadeiro do errado, ok? Então fique muito atento quanto a isso. Agora, a segunda opção é que nós estamos a viver nos últimos dias. Isso é muito claro, nós estamos a viver nos últimos dias. E Jesus também, em Mateus 24, versículo 14, fala algo relacionado à pregação do Evangelho nos últimos dias. Mateus 24, versículo 14 diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, um dos sinais mais importantes que antecede a volta de Cristo é justamente a pregação do Evangelho. Eu acredito que vai ter uma pregação do Evangelho mais clara, uma pregação do Evangelho que não tem muitas imperfeições, porque afinal de contas vai ser dirigida pelo Espírito Santo. Mas eu acredito que já está se desenhando esse cenário. O caminho já está sendo preparado. Então está se desenhando esse cenário onde o povo remanescente, de acordo com Apocalipse 14, versículo 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O povo remanescente vai sair por aí pregando a palavra de Deus. Vai pregar de forma audível, vai pregar pelo exemplo de vida, porque afinal de contas Deus desenhou tudo de forma que nós nos tornássemos uma mensagem ambulante. Ah, por que você não faz isso? Porque eu acredito em Deus. Por que você não trabalha no sábado? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Fez isso como exemplo. Quando eu guardo o sábado, eu testemunho sobre a existência de um Deus. Ah, por que você não come carnes de não sei o quê? Porque Deus ordenou, no princípio, que eu me alimentasse, que eu tivesse uma alimentação saudável à base de vegetais. E se eu fosse comer carne, Ele separou animais puros para que eu comesse. Por que você se comporta desse jeito? Porque eu sirvo ao Deus verdadeiro. E Deus quer que eu ame o meu próximo como a mim mesmo.
Então Deus arquitetou tudo de forma que os seus filhos fossem um testemunho vivo para as pessoas ao redor. Agora, eu acho que é muito perigoso nós julgarmos as pessoas enquanto elas estão vivas. É muito perigoso. Nós devemos orar por elas, nós devemos aconselhar, não ficar por trás de uma tela, digitar comentários que talvez nem vão chegar para aquela pessoa. Se você tiver a oportunidade, vai atrás, aconselhe com a palavra de Deus. Julgar não vai adiantar nada. Eu quero que você entenda que, enquanto vivos, nós somos todos candidatos ao reino de Deus. É muito importante que você entenda que Jesus deixou o seu trono, se fez carne, habitou entre nós pecadores, justamente para nos dar a salvação. E este exemplo que Jesus quer que você siga, que você deixe o seu lugar de santo, se infiltre entre os pecadores e passe uma mensagem de vida para eles. Ok? Essa é a mensagem que Jesus quer que você pregue. Algo muito importante que você tem que entender sobre o seu próximo. Em 1 Timóteo 2, versículo 4, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como é que eles vão chegar ao pleno conhecimento da verdade se você não espalhar a mensagem que Deus te confiou espalhar? A mensagem não é só para você, a mensagem é para todos habitantes da terra. Eles têm que conhecer a mensagem para rejeitarem ou aceitarem. Se você não espalhar a mensagem, ninguém vai saber. E ninguém vai ter a oportunidade de aceitar ou rejeitar. Ok? Então é muito importante que você entenda que enquanto vivos, somos todos candidatos ao reino dos céus. Agora, um conceito muito importante que você deve entender é que nós não estamos a lutar contra o nosso irmão. Muitas das vezes nós queremos nos atacar. Ah, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. A nossa luta não é contra a carne. Efésios 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você tem que entender isso. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra as forças espirituais do mal, dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Ok? É muito importante que nós entendamos isso, porque aí nós vamos enxergar o nosso próximo como alguém que tem o mesmo direito que nós temos, direito de ser alcançado pela graça de Cristo. Mas só vai ser alcançado pela graça de Cristo se nós apresentarmos essa graça a Ele. Algo também muito interessante que eu acabei me lembrando agora está em Romanos 3, versículo 21, se eu não me engano. Romanos 3, versículo 21. Passa uma mensagem que todos os cristãos devem entender nos nossos dias. Porque muitas das vezes nós temos a concepção de que nós somos os melhores, nós somos os santos, os que não pecam, mas isso não é verdade. O Romanos 3, versículo 23, não é 21, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O fato de eu aceitar a Cristo me coloca numa posição de alguém que aceitou a Cristo e de alguém que já vive a eternidade. Mas isso não me liberta do fato de eu ser pecador. Ou seja, na verdade, eu recebi a graça de Cristo justamente porque eu sou pecador. E por essa razão eu devo olhar para o meu próximo com compaixão, a mesma compaixão que Jesus teve por mim. Jesus não chegou e criticou você assim, isso. Não. Jesus trouxe a mensagem e esta mensagem causou uma transformação na sua vida, na minha vida. Certa vez um amigo me disse que quando você conhece a Jesus,
e você o aceita na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, dá essa oportunidade às outras pessoas. Ao invés de julgar, por que você não se organiza? Por que você não se desafia a sair nas ruas e pregar a mensagem? Você também pode usar este meio, que é a internet. Por que você não se desafia a isto? Bom, a verdade é que nós estamos a viver os últimos dias, isto é muito claro, e um dos grandes sinais, um dos sinais mais importantes que antecede a volta de Cristo é justamente a pregação do Evangelho. Entra nesta missão. Pegue neste vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você já estará participando desta missão. E se você se sentir que quer ir mais além, então comece a espalhar a mensagem de Deus nas redes sociais. Comece a ser uma mensagem viva na vida das outras pessoas. Bom, se você assistiu ao vídeo até aqui, você não se inscreveu e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.